Olá pessoal, meu nome é Sheilivan, sou professor de História e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a sociedade feudal. Vem comigo! Primeiro é importante relembrarmos o significado, o conceito de feudalismo. Sistema político, econômico e social que se estabeleceu durante uma parte da Idade Média. E a sociedade que vamos discutir agora é a sociedade feudal, que viveu durante este modelo político, econômico e social. Como características gerais, posso dizer a vocês que essa sociedade era fortemente hierarquizada, rigidamente hierarquizada, com papéis muito definidos, onde um grupo subordinava os demais, correto? Outra característica é que esta sociedade ela era definida pelo nascimento. A sua posição social era definida pelo nascimento. Isso quer dizer que ela não apresenta uma mobilidade social. Uma vez que você nasceu camponês, provavelmente irá morrer camponês. E a última característica que nos interessa é que ela era uma sociedade patriarcal, onde o homem ocupava um lugar de mando nesta sociedade. Quem compunha esta sociedade? Quais eram os grupos que compunham esta sociedade e como que se dava a relação entre eles? Primeiramente, é importante dizer que esta sociedade ela estava organizada seguindo uma tradição religiosa muito forte. Afinal de contas, a instituição que tinha as respostas para tudo, a igreja, era quem definia esta organização e quem explicava a organização, a função de cada grupo social. Temos, portanto, no topo desta pirâmide social, o primeiro estamento, o primeiro estado, o clero. Quem é o clero? Os representantes da própria igreja, a instituição mais forte, mais rica e mais poderosa da Idade Média. Representantes desta igreja, bispo, arcebispo, padre, cardeal, papa. E segundo a tradição religiosa, este grupo tinha uma função muito específica, que era rezar, orar, os oratores. Havia um entendimento que não se conquistava o paraíso sem a ajuda do clero, sem a intervenção da igreja, sem a oração, sem a reza. Então o papel deste grupo social era profundamente relevante, segundo o pensamento medieval, segundo o pensamento religioso. A própria organização dessa sociedade tripartida era um reflexo da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vejam o quanto é forte, o quanto é influente a Igreja Católica durante a Idade Média. Um segundo grupo, estamento ou estado desta pirâmide social feudal é exatamente a nobreza. Este grupo era caracterizado pela propriedade da terra. Eles eram os senhores dos seus senhorios. Então a nobreza ela é quem vai acumular os cargos administrativos, por exemplo. Mas a sua função, segundo a tradição religiosa, era o combate, a guerra, a defesa. Eles eram os belatores. Veja você, o clero reza e o nobre combate, o nobre defende. Era uma época em que as invasões eram muito comuns, a guerra era muito comum, então era preciso ter a cavalaria capaz de proteger, de defender, de combater. Este era o trabalho da nobreza. Este grupo social, quando não havia guerras, ocupava seu tempo com os banquetes fartos, com a caça, com as competições, com os torneios, enfim. Importante dizer que este grupo social também, ele formava o próprio clero, o alto clero. Sabe aqueles cargos administrativos dentro da própria igreja, os altos cargos eclesiásticos? Pois é, era muito comum esses cargos serem ocupados por nobres. Mas como, professor? Sabe aquele pai que tinha mais de um filho e que, para não dividir a herança, enfraquecer o nome da família ou enfraquecer os próprios filhos, ele destinava a herança para o mais velho e encaminhava os mais jovens para altos postos dentro da igreja. Dessa forma, esses filhos mais jovens que não iam herdar a herança do pai, acabavam administrando a riqueza da igreja, muitas vezes em favor próprio. Então a nobreza estava presente dentro do clero. Por fim, o último grupo social desta pirâmide
nos servos, os laboratores, aqueles que trabalham. Você tem o clero, oratores, os que rezam. Você tem o nobre, belatores, os que combatem. E você tem os servos, laboratores, os que trabalham. Havia um entendimento que para que essa sociedade pudesse alcançar êxito, era preciso que cada grupo exercesse a sua função sem questionamento. Afinal de contas, esta era uma vontade de Deus, segundo o pensamento da época. Então este servo ele era o encarregado de trabalhar, do trabalho, para sustentar aqueles que rezam e para sustentar aqueles que combatem. Este servo se coloca à disposição do Senhor em troca de proteção, em troca de moradia, oferecendo a ele trabalho e pagamento de tributos. Então, pessoal, esta era a sociedade feudal, marcada sobretudo pela relação de dependência entre os grupos. Esse foi o tema de hoje. Aguardo você para a próxima discussão. Um abraço.